Meu prezado ouvinte, Deus te abençoe grandemente. Para mim é um privilégio muito grande poder apresentar a você um assunto muito interessante que está escrito pelo apóstolo Mateus no capítulo 11, no versículo 28, que trata-se do maravilhoso convite de Jesus, que disse: "Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei." Então, por que Jesus convida a todos? Acima de tudo, porque ele não faz acepção de pessoas, mas também porque toda a raça humana se desviou do caminho divino, do caminho de Deus. Então, o ser humano, ele foi criado, nós fomos criados para ser habitação de Deus, para ser amigos de Deus e andar na presença de Deus, ser propriedade de Deus. Mas por causa da rebelião, o homem se rebelou contra Deus e o homem se afastou de Deus por causa do pecado, preferindo a vida pecaminosa. E foi aí que Deus, então, enviou o seu Filho Jesus Cristo a esse mundo para reconciliar o homem com Deus. A única forma do homem voltar-se para Deus é vindo a Jesus. O sacrifício de Cristo ali na cruz, a morte dele ali na cruz, deu a ele essa autoridade de perdoar pecado e reconciliar o homem com Deus, com o seu Criador. E esse convite, ele se estende a todos. Quer dizer, Jesus disse: "Vinde a mim todos, e eu vos aliviarei." Quer dizer, esse alívio, ele é pleno, ele é completo, porque o homem, ao aceitar esse convite e se achegar a Cristo, ele recebe o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus, e aí o Espírito Santo de Deus vem habitar no coração do homem. E o homem se torna uma nova criatura. Desde os tempos antigos surgiram muitos filósofos que escreveram vários livros, procurando mostrar opções para que o homem vivesse bem, para que o homem fosse feliz. Mas ficou muito claro que o homem só se torna uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, quando ele passa a ser propriedade de Deus e habitação do Espírito Santo de Deus. Do contrário, nada funciona, tudo é ilusão. O homem pode se tornar muito rico financeiramente, pode ter muita saúde física, pode obter um bom casamento, pode se tornar um artista famoso, mas ele é incompleto se ele não tiver o Espírito de Deus habitando na vida dele. Então, é muito importante nós nos achegarmos a Cristo e passar a fazer parte, se tornar propriedade de Deus. E além de que a pessoa não pode viver bem nessa vida se não tiver o Espírito de Deus, ainda tem uma questão
uma necessidade ainda maior da pessoa se aproximar de Cristo. Porque Deus sabia que a maioria não ia retornar. E é o que a gente vê aí, né? O mundo do jeito que está, porque a maioria não voltou ainda, né? E tudo indica que a maioria não volta. Mas bem-aventurado aqueles que voltam, que você, se você ainda não voltou, que você possa voltar hoje para os braços de Deus. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Então, a outra situação que se torna ainda mais necessário a pessoa ter o Espírito de Deus, é que a palavra diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha aí, isso é o pior de tudo. Porque é aí que Jesus disse que naquele dia da sua vinda, 2 estarão numa cama, um será levado, outro será deixado. 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 estarão no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Por quê? Porque se a pessoa não tem o Espírito de Cristo, esse fica. Se numa cama os 2 não têm o Espírito de Cristo, fica os 2. Se numa cama os 2 têm o Espírito de Cristo, os 2 sobem. Mas Jesus disse que naquele dia um será levado, outro será deixado. É porque Jesus está explicando que nem todos subirão. Somente aqueles que tiveram o Espírito de Cristo subirão. E se a pessoa morrer sem ter o Espírito de Cristo, se ele morrer fisicamente, e ele não tiver o Espírito de Cristo, ele será conduzido para o lugar de tormento. Mas se ele tiver o Espírito de Cristo, será levado pelo anjo de Deus ao lugar de gozo e de felicidade eterna. Então, avalie a sua vida. Se você já tem o Espírito de Cristo ou ainda não. Se não, ouça o que disse Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Então, que Deus te abençoe grandemente. Vamos nessa, vamos firme com Jesus, porque não tem nada melhor.